Bom, gente, agora estamos aqui diante de uma outra grande personalidade de Varginha, Sebastião Menezes, primo da Isabel Menezes, geólogo com grandes serviços prestados aqui ao município, grande incentivador da cultura. Fala um pouco para nós da sua trajetória. Eu nasci aqui na localidade de Aratá, nas terras do meu avô, e meu pai, para que eu pudesse... Como é que é o nome do seu avô? Meu avô era mudado, Demerval Vieira de Menezes. Para que eu pudesse estudar, meu pai veio aqui para Varginha, não tinha escola na época, mudamos para Purilândia, de Purilândia nós fomos para Natividade, de Natividade, quando eu terminei o primeiro grau, eu fui para o Rio de Janeiro para estudar, onde então eu consegui cursar o segundo grau. Fiz o curso de Geologia, me formei em Geologia, me pós-graduei também nessa área e depois disso trabalhei para o governo do Estado do Rio, na Secretaria de Defesa Civil, trabalhei depois na Universidade de Santa Úrsula, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e finalmente na Universidade Federal de Juiz de Fora. Que magnífico currículo, hein? E o senhor retornou às suas origens quando? Eu nunca perdi o contato com as minhas origens. Meus tios, meus avós moravam aqui na Arataca, em Varginha, e eu sempre mantive o contato com eles. Nunca deixei de ver. Quando eu me aposentei, eu então resolvi pesquisar mais a fundo a história da família dos Menezes aqui em Varginha, porque sempre disseram que o meu bisavô foi uma figura muito importante aqui na área, um dos fundadores da cidade. E com isso aí eu pude descobrir que a esposa do meu bisavô era sobrinha do Felicíssimo Faria de Salgado. Qual é o nome dela? Ana Balbina de Jesus Menezes. A vovó Nica, né? E o Jerônimo Vicente, como foi para o seminário e era uma pessoa muito culta para a época, né, trabalhou muito aqui na administração, chegou a ser vereador no início da vila, e depois eu fui descobrir que o pai dele tinha uma fazenda no Monte Verde, vizinha da fazenda do Felicíssimo Faria Salgado, e trabalharam então para a criação da Vila de Varginha, que aconteceu em 1879. O nome deles está registrado no decreto que criou o distrito. Que história extraordinária, não é isso? Sim. E que empreendimentos o senhor tem estimulado aqui em Varginha? Como eu sempre visitei os meus familiares na Arataca, eu sempre trouxe para eles algumas lembranças, né? E trazendo aquelas coisas, passava de casa em casa, visitava a todos eles, e depois eu comecei a fazer um trabalho em 2010, quando eu me aposentei, diretamente na Escola Municipal de Arataca, que leva o nome do meu avô, Demerval Vieira de Menezes. E aí, dali então, nós começamos esse trabalho da seguinte maneira: quando eu me aposentei, quiseram fazer uma festa no meu aniversário, que eu nasci no dia 25 de dezembro, eu falei, não quero presente não, quero que vocês tragam alguma coisa para me levar para as crianças lá da roça. E aí, aconteceu o seguinte, falei, não, nós vamos te ajudar todo mês, você pode levar. Então, eu comecei com uma escola, chegamos a fazer isso em 4 escolas rurais aqui do município, e continuamos até hoje trazendo sempre para eles algumas coisas. No início do ano a gente traz um kit de higiene, depois traz uma manta da época do frio, ou um tênis, ou um par de sapato, né, ou um conjunto de moletom, e no final do ano a gente dá uma cesta de Natal para eles. É isso aí que eu trabalho. Quando nós somos crianças, os pais nos cuidam, e quando nos tornamos adultos, nós também acabamos sendo um pouco os pais dos nossos pais. O que eu quero dizer com isso? Assim como Arataca nos deu você como criança, nascendo ali, criado, você já adulto, você se torna um pai
para as crianças de Arataca, não é isso? Arataca, Jacutinga, Córregos da Aurora e Boa Ventura. Que magnífico. Tá. É importante dar visibilidade a esses nomes que são desconhecidos, né, de outras comunidades, não é isso? É muito importante trazer essas informações, né? O meu trabalho é um trabalho pequeno, eu trago as doações que eu recebo, né? Principalmente desse grupo de pessoas que nós vamos chamar de amigos de escolas rurais da Arataca, né? Mas esse trabalho todo foi muito incentivado quando em 2008 foi feito o censo geográfico, ia fazer por meio de GPS, e aí então a comunidade da Arataca ficou em polvorosa, porque a Arataca estava do lado de Porciúncula e não de Varriçai, mas sempre foi de Varriçai. E aí então eu me propus, junto com a comunidade, de resolver esse problema do limite. E em 2013 nós conseguimos um decreto na Aleste que anexou definitivamente a Arataca, e aí apareceu mais uma outra área que também está com o mesmo problema, que era Jacutinga, e o deputado Jânio Mendes conseguiu encaminhar esse projeto que nós levamos para ele. Depois de uma audiência pública, ele foi encaminhado e foi assinado pelo governador. Eu quero dizer que eu acompanhei esta situação pelos meios informativos, onde havia a discussão se Arataca e Jacutinga seriam formalmente incorporados a Porciúncula, não é isso? Isso. E aí, meio de GPS, e aí então a comunidade da Arataca ficou em polvorosa, porque a Arataca estava do lado de Porciúncula e não de Varriçai, mas sempre foi de Varriçai. E aí então eu me propus, junto com a comunidade, de resolver esse problema do limite. E em 2013 nós conseguimos um decreto na Aleste que anexou definitivamente a Arataca, e aí apareceu mais uma outra área que também está com o mesmo problema, que era Jacutinga, e o deputado Jânio Mendes conseguiu encaminhar esse projeto que nós levamos para ele. Depois de uma audiência pública, ele foi encaminhado e foi assinado pelo governador. Eu quero dizer que eu acompanhei esta situação pelos meios informativos, onde havia a discussão se Arataca e Jacutinga seriam formalmente incorporados a Porciúncula, não é isso? Isso. E aí houve essa rebelião, digamos assim, da comunidade que se estabeleceu, quer dizer, diante da realidade. Quer dizer, as comunidades sempre foram relacionadas é um capítulo importante da história dali da região. Sim, né? E isso foi possível porque na criação no município de Varriçai, a comunidade percebeu que essas áreas não estavam do lado de Varriçai. Foi feito um segundo decreto, um foi assinado pelo Brizola e outro pelo... Eu acho que já foi pelo Sérgio Cabral, não sei. E a correção que era para ser feita não foi feita. E aí então nós conseguimos levantar a comunidade, fizemos bastante movimento e conseguimos essa vitória. Disso daí resultou ainda que acabou que a Câmara, a Alep, me deu um título de cidadão honorário do Estado do Rio por esse trabalho. Então, o senhor tem esse título? Tenho. Esse título honorífico? O título honorífico. Merecido e justo. E nos meus trabalhos de geologia, a associação lá de Rio das Ostras, pela descoberta que eu fiz de um mineral raro, que só existe no estado do Brasil, e talvez no mundo, lá, que é uma pseudocita alterada, me deu um título de como é que chama? Comendador. Então nós estamos aqui diante de um comendador reconhecido nacionalmente por essa descoberta única aí. Esse trabalho, depois nós publicamos numa revista técnica aqui do Brasil e no Mineralógico Magazine, que é uma revista americana. Importante, dignificando ainda mais o nome de Varriçai. Certo.
Eu quero agradecer. Qual é a sua avaliação aqui do evento? Olha, eu fico muito satisfeito em ver esse evento pelo seguinte: quando a gente propôs ao deputado Jânio Mendes a questão da retificação dos limites de Arataca e Jacutinga, ele veio visitar o município e eu falei com ele, nós podíamos também receber o título de capital estadual do café. E por providência, foi providenciado por ele uma lei que deu então a Barriçai, em 2013, o título de capital estadual do café. Muito importante. Agora formalizou uma realidade. Sim. Simplesmente tratou-se de estabelecer. O pessoal também reclamava muito que o Festival do Vinho não recebia auxílio do governo. Eu fui ver a lei e verifiquei que essa festa não estava incluída no calendário de festas do Estado do Rio. Pedi a ele e ele também, o deputado Jânio Mendes, incluiu no calendário estadual o Festival de Vinho de Barriçai, que é uma tradição. E com justiça e com mérito. Certo. Porque nós temos que valorizar a cultura e as autoridades, elas têm que estar em consonância com a realidade local e graças a uma liderança da sua magnitude para fazer esses pleitos e conseguir a aquiescência das autoridades para que esses sonhos pudessem ser realizados. Normalmente o que a gente faz é pedir e levando as soluções e sem estar pedindo dinheiro. Porque quando o pessoal corre muito, principalmente político, que pensa que a pessoa vai chegar perto dele para pedir dinheiro. E a gente chega sempre para pedir, dar solução. Exatamente. E esses gestos acabam repercutindo na economia, como hoje, por exemplo. Sim. Esse reconhecimento de capital estadual do café, merecidamente, está propiciando a realização da Expo Café. Não só a realização da Expo Café, transformando os produtores de café em produtores de café especiais, ganhando prêmios. Perfeito. Tá? Valorizando a pessoa do campo. Perfeito. Parabéns pela magnífica história. Para a câmera, por favor. Muito obrigado.